Vamos lá, gente. Em relação ao sofrimento eterno, queimar eternamente, fogo eterno. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte: a pessoa vai queimar eternamente ou é o fogo que é eterno? Então, vamos a uma questão. No judaísmo existe uma coisa muito antiga que é chamada Zikaron, Zichron, memória, né? A memória. Então, é costume no judaísmo acender velas em memória de alguém, né? Então, assim, imagina que, como acontece, né? O dia do Holocausto, por exemplo, 6 milhões de judeus mortos contados lá na Alemanha, na Europa Oriental. Existe também quando uma pessoa morre se acende uma vela, não se acende uma vela para a pessoa em si mesma, assim, vou acender uma vela para iluminar o caminho dela. Não é essa a ideia. A ideia é memória. A chama, ela é como uma representação daquela alma, daquela vida. Existe um provérbios, é um provérbios ou um salmo que vai dizer que é como se fosse uma lâmpada na mão de Deus. Ou seja, é comparada a vida do rei, do servo dele, como uma lâmpada. Então, a ideia de que a pessoa é como uma chama de fogo, né? A chama de fogo representa a alma. Então, uma chama, ela representa uma pessoa. A pergunta é: a fumaça dessa pessoa que foi jogada lá no Lago de Fogo sobe para todo sempre? É para todo sempre? É a pessoa queimando ou é a fumaça ou é o fogo? Então a gente volta ao tema de propósito, né? Propósito específico. Você imagina que você, às vezes até eu penso nessas questões. Imagina assim, é um lago de fogo. Você imaginou um lago, mas de fogo, tá? A pessoa foi jogada ali e o seu tormento é para todo sempre. Tá, quando eu passo por esse lugar e vejo o lago lá, o fogo queimando, ele é uma mensagem para mim. Olha, ali foi jogado as pessoas que desobedeceram a Deus. A sua chama está lá. Lembra da chama como memorial? Então, assim, as almas que foram jogadas dentro daquele lugar, que foram destruídas ali, o fogo continuou como uma memória eterna. Olha, esse fogo, Tophet, é um memorial daqueles que foram destruídos porque desobedeceram a Deus. Então a gente volta ao tema de qual é o propósito de uma alma estar queimando eternamente, né? Nós sabemos que também, se isso for literal, a gente sabe que de eternidade a eternidade tu és Deus. A própria eternidade tem um limite de tempo, né? A eternidade é a eternidade para mim, mas para Deus ela tem um limite. Então, será isso? Será que queimar eternamente é uma eternidade? Então, assim, voltamos ao ponto do que é mais coerente dentro do pensamento judaico. O pensamento judaico traz para a gente, lembrando que tudo isso está vindo do pensamento judaico, né? Então, assim, o pensamento judaico traz para a gente que a chama, ela é um memorial, ela sempre representa algo. Então, ter alguém ali queimando eternamente, qual seria o propósito disso, né? A pessoa está sofrendo porque ela desobedeceu a Deus eternamente. Tá, mas 1.000 anos não já seria o suficiente? 10.000, 100.000, 1 milhão de anos? Como que eternamente nunca vai acabar? Qual o propósito disso? Entende? Então, quando a gente olha para o propósito, talvez ele não supriria essa expectativa. Voltamos ao ponto. Se for de eternidade a eternidade, tu és Deus, existe a possibilidade também da eternidade ser um limite de tempo estabelecido. Lá no juízo do grande trono branco, diz que a morte e o inferno serão jogados no lago de fogo. Está escrito lá. Então, tanto a morte quanto o inferno vão ser jogados no lago de fogo. Então, assim, qual o objetivo, né? Desse ambiente chamado Sheol ser jogado no Guerrinom, ou seja, no lago de fogo?
Não seria com o objetivo de, olha, para cá foram todos que se distanciaram. Então, eu sempre tenho conduzido, né, a minha interpretação, a minha visão acerca que se harmoniza com outras pessoas, não é só eu que tenho ela, mas muita gente vai estabelecer a ideia de que as duas testemunhas é Moisés e Elias, baseado na descrição de Apocalipse. Lá está escrito que eles, se alguém não obedecer, ou que eles ou for contrário a eles, têm poder de fechar os céus para que não haja chuva no dia da sua profecia e também ferir as águas com sangue. Aí qual é a primeira associação? Ora, Elias. Elias, ele, quando esteve aqui, ele ordenou que não chovesse durante 3 anos e meio, descer de Gamur. E também Malaquias vai dizer que Hashem vai enviar o profeta Elias antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Descende. Aí tudo bem. Agora, a outra testemunha diz lá o texto que ele terá poder de ferir as águas com sangue. Então, quem foi nas Escrituras que teve esse poder? Ora, Moisés. Então, as pessoas interpretam que Moisés será a outra testemunha. Para dar base a essa argumentação, os teólogos pegam o quê? O Monte Tabor. Monte Tabor? É o Monte Tabor, aonde, que é chamado Monte da Transfiguração, aonde Moisés e Elias aparecem e Yeshua se transfigura. As pessoas, ó, tá vendo? Moisés e Elias. E lá na descrição de Apocalipse é a mesma descrição de Elias e Moisés. Tem todo sentido, né? Então, a gente tem um pequeno problema aqui na questão da ressurreição. Por quê? Porque os mortos que estão no período da morte, eles só vão ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, quando Yeshua chegar. Moisés morreu. Está escrito lá no texto. Deus fala para Josué: meu servo Moisés é morto. Então a pergunta é a seguinte: é, Moisés seria essa testemunha? Então, olha o que eu estou dizendo. Baseado nessa interpretação, eu vejo que Moisés não se encaixaria nessa argumentação. Então, quem poderia se encaixar? Enoque. Enoque? O que tem Enoque a ver com a água transformar em sangue? Ora, se a gente fizer uma pequena análise, Enoque, ele foi levado aos céus algumas vezes e trouxe mensagens aos anjos caídos e aos nefilim para se arrependerem dos seus pecados. Por causa das palavras de Enoque não serem aceitas, veio as águas de dilúvio no mundo. E as águas se transformaram em sangue porque matou toda a população mundial anterior ao dilúvio. Então, assim, as águas foram manchadas em sangue na época de. Não foi na época de Enoque, tá? Mas a partir de Enoque veio a sentença sobre a humanidade. Então, poderíamos harmonizar também o fato de Enoque não ter morrido, tal como Elias. Então, se harmonizaria muito a ideia de Enoque e Elias, que não morreram aqui, foram levados aos céus, e eles têm as características que está ali. Aí eles vêm, testemunham e são mortos pela besta e depois ressuscitam e sobem. Então, assim, tudo que eu estou falando, é claro, é fazendo uma análise, tá, das descrições. Em relação a Moshe Rabbeinu, novamente eu volto lá. Eu estou fazendo a comparação de que, para mim, Moisés não faz muito sentido por esse fato. Tá? Deus é poderoso para ressuscitá-lo e ele testemunhar e depois ele morrer de novo? Mas eu estou falando de coerência textual, né? Dentro dessa visão, eu acho que tem mais coerência Elias e Enoque não ter provado a morte para um propósito específico. Lá em Zacarias 3, Zacarias vê dois ramos de oliveira e dois castiçais, e aí o anjo, quando pergunta para ele o que aliás, ele pergunta para o anjo o que são eles. Aí o anjo vai dizer: esses são os dois filhos do óleo, ou os filhos da unção, que estão diante do Deus de toda a terra. Quando você pega essa expressão e você vai lá para o Apocalipse, quando está falando das duas testemunhas, ele usa a mesma expressão. Esses são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Deus de toda a terra. Então, seriam essas duas pessoas diante do trono de Deus que não provaram a morte aqui para um propósito agora no fim dos tempos? Essa é a ideia, entende?
de amor, tema muito bom, porque, veja, a, a teologia dispensacional, voltamos ao ponto da dispensacionalista, tá? Me parece que, sim, é uma expressão da teologia dispensacionalista, e eu posso dizer uma coisa interessante sobre as cartas serem vistas como eras. Olha, a interpretação se encaixou perfeitamente em relação a ser comparado com eras. Porque, por exemplo, a primeira Kehilá ali, né, que é Éfeso, falaria daquele período apostólico, né, onde os discípulos ainda estavam ali em evidência, ou seja, foi um período de muita traição também, pessoas que viviam o judaísmo messiânico depois traíram a fé, entregaram os irmãos aos romanos, enfim. Então, essa congregação, essa cidade, Éfeso, onde havia esses crentes, que era muito boa, mas Yeshua estava contra ela, que tinha abandonado o primeiro amor, vai se referir a esse período ali do século I para o século II, perfeitamente. Quando chega a Sardes, então a ideia interpretativa sobre eras, poxa, gente, ficou muito legal. Inclusive tem a igreja de Tiatira, aquele lá de Tiatira, aqui tem a mulher chamada Jezabel, é o período ali onde surge a igreja católica, a Jezabel, que ensina os servos a se prostituir e a comer sacrifício de idolatria. Interessantíssima. Laodiceia ser a do tempo final, né? Que ela é morna, ela diz: Eu estou enriquecida, de nada tenho falta. É justamente o cenário que a gente está vendo hoje. Então, essa é uma interpretação muito boa de Eras, porém, é claro que ela tem o seu teor histórico, ela falava para aquelas cidades reais, tá? A gente não pode fugir disso. Isso não é alegórico, isso era real, estava acontecendo nas cidades ali, aquelas congregações, aqueles crentes ali estavam vivendo aquelas realidades. Então, a gente tem essa alegoria dos tempos, das eras, e sim, a gente tem uma mensagem direta para cada um de nós hoje. Em cada carta, nós temos uma mensagem espiritual para cada um de nós. Então, ou seja, se aproveita em todos esses sentidos, entende? Porque ela tanto falou para aquele tempo, ela traz uma visão geral de coisas que aconteceram no período da história, e ela fala conosco hoje como se estivesse escrito para a gente agora, entende?